Boa noite, mais um Jesus Expresso para mim, para você, para nós. Bom, vamos falar de algo muito importante a respeito de uma coisa que é fundamental na vida do cristão. A palavra de Deus. A palavra que é o que edifica, purifica, santifica, consagra, fortalece, liberta e transforma a nossa vida. Abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 8, versículo 1. Neemias, capítulo 8, versículo 1. Aquilo que é importante para a igreja, a palavra de Deus. Nós temos que ter fome da palavra de Deus. Aquele que não tem fome da palavra de Deus não se alimenta espiritualmente, não cresce espiritualmente, não edifica a sua vida, não conhece os planos, a vontade, as promessas de Deus para a sua vida. Bom, Neemias capítulo 8, versículo 1 diz assim: E chegado o 7º mês, e estando o espírito de Israel nas ruas, nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto os homens como mulheres, e todos que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. E leu o livro diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alba até o meio-dia, perante homens e mulheres que podiam entender, ouvidos, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Versículo 4. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizera para aquele fim, e estava em pé junto a ele, e a sua mão direita, Matias, Sema, Anaías, Urias, Uquias, Manassés, a sua mão esquerda, do seu lado esquerdo, Pedaías, Misael, Melquias, Assum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Até aqui. Todos estavam ali atentos, querendo comer, querendo se alimentar da palavra espiritual. Isso fala de crescimento da igreja. O que faz uma igreja crescer, ser edificada, uma igreja de qualidade, uma igreja de cristãos verdadeiros, aqueles que conhecem o caminho que devem andar, aqueles que conhecem, passam a conhecer a Deus, o coração de Deus, os planos, os projetos de Deus. Bom, o crescimento de uma igreja é um dos temas mais discutidos na atualidade por todo pastor que anseia ver a sua igreja crescer. Todo pastor pensa nisso, crescimento, crescer, ganhar almas, ganhar vidas. Ganhar vidas é mais importante para Deus. E Ele quer que a igreja ganhe almas para Ele. Mudar o rumo da história, mudar a direção, a conversão é isso, mudar a direção que estão andando. A direção do caminho das trevas, inferno, para o caminho da vida e da luz. Bom, a igreja deve crescer, precisa crescer. Se ela não cresce, será que é porque está enferma? Pergunta errada. Um grande evangelista chamado Rick Warren, pergunta errada que ele falou. Não é assim, não é por isso, não é por esse lado. A pergunta é, o que devo fazer para a minha igreja crescer? Pergunta certa. O que está impedindo a minha igreja de crescer? Muitas das vezes há um impedimento para essa igreja crescer.
numerolatria, algo que muitos pastores pensam, números, querem saber de números, número de crescimento, número de vidas que estão entrando na igreja. Bom, números de rendimentos, número de receita, todo pastor pensa. É importante pagar as contas, é importante honrar os compromissos, mas isso não pode ser uma idolatria ou numerologia. É o meio dos números, é desculpa infundada da qualidade sem quantidade. A qualidade gera quantidade. A igreja é um organismo vivo. Quando ela prega a palavra com integridade e vive em santidade, Deus dá o crescimento. Não há colheita sem semeadura. Quem planta a palavra, colhe também. Muitos que recebem a palavra e são edificados pela palavra. A igreja começa a crescer através da palavra da verdade. A sedução do pragmatismo na busca do crescimento da igreja, o movimento de crescimento da igreja começou por meados de 1930, com Donald McGavran, quando deixou a sede das missões na Índia e passou 17 anos plantando igrejas e fazendo uma pergunta: por que algumas igrejas crescem e outras não? Por quê? Bom, esta é uma pergunta que muitos pastores precisam saber. Por que a minha igreja não cresce? Por quê? Por quê? Porque existem homens com sermões mortos, que geram mortes. Tiram de si sermões mortos, e sermões mortos matam a igreja. Hoje, muitas igrejas mudaram o rótulo, mas mantêm o povo preso ao mesmo misticismo, sal grosso, copo de água em cima da televisão, e por aí vai, rosa. Bom, cada um tem a sua fé, cada um tem seu modo de pensar e acha que isso está certo. Mas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que edifica uma igreja. É a palavra de Deus que faz com que as pessoas que entram na igreja se tornem um autêntico cristão, um cristão verdadeiro. Entrar na igreja só para receber bênção, muitas igrejas têm feito isso. Atraído pessoas mais para receber bênção do que para ser edificados, para ser salvos. Há uma diferença muito grande. Muito grande. Superficialidade no púlpito. Muitos pastores são preguiçosos, não estudam, não alimentam o povo com a palavra. O pastor que vai pregar a palavra, ele tem que se alimentar da palavra. Porque se ele não se alimenta da palavra, ele não tem a palavra para alimentar o povo. O povo de Deus que precisa, vai à igreja para se alimentar. E quando ele recebe um alimento sólido, quando o povo recebe um alimento que nutre espiritualmente, fortalece espiritualmente, edifica sua vida espiritualmente, a igreja cresce. A igreja cresce de uma forma esplendorosa. Vejamos um modelo bíblico de pregação expositiva para o crescimento saudável. Neemias 8 é um grande modelo de pregação expositiva que produz um verdadeiro crescimento espiritual. Bom, existe um pastor chamado Martin Lloyd, diz que a pregação é a tarefa mais importante de uma igreja no mundo.
A maior necessidade da igreja e a maior necessidade do mundo é uma pregação da palavra. Muitos colocam tempo demais de louvor, exaustivo louvor, tem que ter equilíbrio no louvor, palavra, ministração, tudo isso faz parte do ofertório, tudo isso faz parte do culto racional. Culto racional. Bom, é o que Deus quer. Alguns botam aí 1 hora e pouco, 1h10, 1h15 de louvor. Aí quando chega na hora da palavra é 10, 15, 20 minutos de palavra. Como vai alimentar o povo? Como vai edificar o povo se a palavra que era para ser expositiva, que era para ser anunciada de uma forma com conteúdo, com nutrientes espirituais, com sabor que dá apetite às pessoas de se alimentarem mais da palavra? Quando a palavra é semeada com unção, quem está ouvindo quer ouvir mais da palavra. Mas quando a palavra não sai de um púlpito com unção, torna-se enfadonho e cansaço. Aquilo que as pessoas estão ouvindo, que sai de um altar, que sai de um púlpito, da boca de um pregador, pode ser diácono, obreiro, presbítero, pode ser até apóstolo, mas sem unção, a palavra não produz efeitos de revelação, de entendimento, de conversão, gerando no pecador um arrependimento para que ele se convença que é um pecador e precisa de Jesus. Ajuntamento para a palavra de Deus. Tem que ser espontâneo. Não pode ser forçado. As pessoas têm que ter fome da palavra. O povo de Deus tem que ter fome da palavra de Deus. Deus moveu o coração do povo para reunir-se e buscar a palavra de Deus. Eles não se reuniam ao redor de qualquer outro interesse. Hoje o povo busca resultados, coisas, benefícios pessoais e não a palavra de Deus. A palavra que edifica, que fortalece. Querem as bênçãos de Deus, mas não o Deus da bênção. Tem fome de prosperidade, mas não tem fome da palavra de Deus. Querem se casar, querem crescer profissionalmente, querem uma posição na política, na sociedade, mas não querem compromisso com Deus. Aí é que está o erro. Querem o sucesso, mas não têm fome da palavra. O que edifica, que fortalece, que dá visão, entendimento, conhecimento, temor a Deus é a palavra. É a palavra. E foi uma palavra que foi semeada coletivamente. Todo o povo, homens, mulheres, reuniram-se para buscar a palavra de Deus. Ninguém ficou de fora. Pobres, ricos, agricultores, nobres, homens e mulheres, eles tinham um alvo em comum: buscar a palavra de Deus. Buscar a palavra de Deus. Nós temos que ir à igreja, ao culto, para buscar ouvir a palavra de Deus. O que vai vir de benefício vem no pacote junto com a palavra. Vem junto com a palavra que gera fé, gera confiança, gera verdade, gera justiça, gera o amor de Deus em nós. Por isso somos transformados, curados, libertos, salvos, tudo para a glória de Deus. Precisamos ter vontade de nos reunir não apenas para ouvirmos cantores famosos, misericórdia, ou pregadores conhecidos, enche a igreja. Cantores famosos, enche a igreja. Pregadores conhecidos de renome, enche a igreja. Mas quando vai uma pessoa que vai só falar da palavra,
não é conhecido, mas tem uma unção, tem uma profundidade de conhecimento na palavra, muitos não dão valor, não tem fome. Mas um cantor de fama, um cantor que está nas mídias, um pregador conhecido, a palavra tem que ser ouvida. A palavra é que tem que ser ouvida. É a palavra que tem que ser ouvida. Se um cantor, aí já vira idolatria, e depois dizem que no meio evangélico não tem idolatria, tem idolatria, e Deus condena a idolatria. Deus condena a idolatria. Para Deus é abominação. Misericórdia, Senhor. Pontual. O povo estava presente desde o nascer do sol e eles se prepararam para aquele dia, aquele grande dia. Havia expectativa no coração deles para ouvir a lei de Deus. A palavra precisa ser prioridade nos sermões pontuais. Um homem, um pregador chamado James Hunter, diz que uma pessoa que se atrasa sistematicamente para um compromisso transmite várias mensagens. Aquele que sistematicamente se atrasa para um compromisso transmite várias mensagens. Primeiro, o tempo dela é mais importante do que todos os outros. Segundo, as outras pessoas que ele vai encontrar não são muito importantes para ela. Terceiro, ela não tem cuidado de cumprir compromissos. Não zela pelo cumprimento dos compromissos. E quarto, é harmonioso. Todo o povo se juntou em um só homem. Não havia apenas ajuntamento nas comunhões. Não apenas estavam perto, mas eram unidos de alma. A união deles não era em torno de encontros sociais, mas em toda a palavra de Deus. Se reuniam pela palavra. Se reuniam para ouvir a palavra. E isso é o que Deus se agrada. Deus habita nos louvores? Habita. Mas é na palavra que Deus fala poderosamente com cada um de nós. É através da palavra. É através da palavra que Deus fala poderosamente. A supremacia da palavra de Deus. O pregador precisa estar comprometido com as Escrituras. Esdra era um homem comprometido com a palavra. Eles não buscam alguém para lhes contar bonitas experiências, mas eles procuram um fiel expositor das Escrituras. É aquela pessoa que expõe as Escrituras com uma clareza, com uma profundidade, com uma revelação. E as pessoas passam a entender aquilo que já ouviram de outros pregadores e não entenderam. Mas quando há um homem, uma mulher, com profundidade da palavra, experiência, comprometido com a palavra, esse, quando fala da palavra, quando prega a palavra, anuncia a palavra, as coisas começam a acontecer. As revelações, o entendimento, o conhecimento, a verdade da palavra que fala ao nosso coração profundamente. E aí nós podemos ver quem é quem quando pregam a palavra de Deus. Muitos se dizem pregadores, mas muitos já viram que aqueles que sobem no altar, num púlpito, não saem do Espírito. Não é o Espírito Santo que está agindo, dando a direção, o homem é carne.
Misericórdia, Pai. Palavra dura. Palavra é para quem serve a Deus. Para quem serve a Deus e para quem não serve a Deus. Que está ali ouvindo, está ali pregando. Tem que fazer mudança na vida da pessoa. Diga glória a Deus. A maior necessidade da igreja é de homens que conheçam, vivam e preguem a palavra de Deus com fidelidade. A pregação é a maior necessidade da igreja de todo mundo. A pregação é uma tarefa muito importante para o reino de Deus. Para o reino de Deus. O impacto causado pela leitura da palavra de Deus por Esdras é comparado ao impacto da Bíblia na época da reforma do século XVI. Era impactante a palavra. Impactante. Precisamos nos tornar o povo do livro. Porque o livro é a Escritura. A Escritura sagrada. Precisamos nos tornar o povo do livro, da palavra. Não há reavivamento sem restauração da autoridade da palavra. O pregador precisa estar comprometido com o Deus da Escritura. O pregador tem que estar comprometido, aliançado, em espírito, em verdade, em obediência à palavra de Deus. O pregador deve estar comprometido com as Escrituras. Piedade. A vida do pregador é a vida da sua mensagem. Só prevalece em público quem prevalece em oração, na intimidade. Davi Lázaro disse, pregador, disse que é mais importante ensinar o pregador a orar do que a pregar. Aí está algo muito importante para a vida de aquele que prega. Oração. Intimidade com Deus. É isso que traz a revelação, é isso que traz a unção, é isso que traz intimidade com Deus. E é muito importante isso. Muito importante. Fome de Deus, oração e jejum. O pregador é um homem em fogo. Se ele não arder no púlpito, o povo não vai ver ali a unção de Deus. Não vai ver poder. Um certo pregador disse que deveríamos acender uma fogueira no púlpito. O pregador precisa ter mais fome de Deus do que dos livros. A fome da palavra. Você tem fome da palavra? Ou só lê em casos de necessidade? Ou só lê quando está precisando de algo muito importante? Está passando por uma situação difícil? Ou quando vai à igreja? Tem que ter fome da palavra, meu irmão. Tem que ter fome da palavra, minha irmã. É conhecendo as Escrituras que nós vamos conhecer o Deus que nós servimos. É conhecendo as Escrituras que vamos conhecer as promessas de Deus. É conhecendo as Escrituras que vamos saber o caminho da unção do poder de Deus em nossas vidas, que Ele colocou através do Espírito Santo, pelo Espírito Santo. Diga glória a Deus. A Bíblia é o anseio do povo. Eles se reúnem como um só homem, com os ouvidos atentos, reverentes, chorando e se alegrando, e prontos para obedecer. Prontos para obedecer. Aí está uma questão muito importante. Obediência. Obediência é algo muito importante na vida de um cristão. Saber entender que existem hierarquias. Saber entender que a obediência vem de Deus.
até Jesus Cristo, obedeceu à vontade do Pai quando veio ao mundo, ensinou, pregou, anunciou, libertou, curou vidas, ressuscitou vidas. E para cumprir a obediência da missão de Jesus, ele morreu na cruz. Um sacrifício santo, sacrifício perfeito, sacrifício eterno. Ele cumpriu. Obediência. Obedeceu até a morte de cruz. Diga glória a Deus. O povo precisa estar sedento nas Escrituras. Sedento. Com sede. Com fome. Você tem fome da palavra? Fala a verdade, meu irmão. Fala a verdade, minha irmã. Você tem fome da palavra? Ah, pastor, eu quase não tenho tempo para ler, sabe? Mas quando eu tenho tempo, eu leio. O quê? Quando eu tenho tempo, eu leio? Não é assim não, meu irmão. Não é nada disso, você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Para Deus, não tem que sobrar tempo. Para Deus, tem que separar um tempo. Primeiro que a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas os serão acrescentadas. Então, já começa por aí. Não tem que sobrar tempo para Deus. Deus não vai receber o resto seu. Aquilo que sobra. Ele quer ser o primeiro na sua vida. Diga glória a Deus. Ele tem que ser o primeiro na sua vida. É honra que é dada a quem merece toda a honra e toda a glória. Deus, seu Pai, meu Pai Celestial. Ele te deu o melhor. Ele não merece o pior. Por ele ter te dado o melhor, o Filho unigênito, ele merece o melhor de nós. Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia é o anseio do povo. O povo se reunia para se alimentar da palavra, tinha fome, tinha muita fome da palavra. É isso que a igreja, é isso que aviva a igreja, é isso que restaura a igreja, é isso que santifica a igreja, a palavra da verdade, a palavra com unção, a palavra com poder e autoridade, para mostrar o poder de Deus. Atitude do povo em relação às Escrituras. Ouvidos atentos. Deus está falando. Ouvidos atentos. Deus está falando. O povo permaneceu desde a alva até o meio-dia, sem sair do lugar, com os ouvidos atentos, mas não havia dispersão, distração, enfado. Isso aqui é importante. Quando a palavra é pregada, anunciada, tem que ter a máxima de atenção, porque é Deus falando, é Deus usando a boca de alguém para falar com você, para falar comigo, para falar com todos nós ao mesmo tempo, que Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então Ele vai falar com todos nós ao mesmo tempo, na hora da palavra. E é justamente na hora da palavra que muitos se distraem. Muitos conversam, outros pegam no celular, outros ficam prestando atenção no cabelo, na roupa, no irmão do lado, da frente, de trás. E a palavra é roubada. O inimigo vem e rouba a palavra. Ele gosta muito de fazer isso. Para você não ter entendimento, conhecimento, e aí é roubado a palavra de você quando há tira uma atenção que você deveria ter com a palavra e é roubado. A explicação era lógica, para que todos entendessem
O reavivamento não foi um apelo às emoções, mas um apelo ao entendimento. A superstição irracional era a marca do paganismo. Oséias 4,6 diz: o povo está sendo destruído por falta de conhecimento. O povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Conhecimento de quê? A palavra de Deus. Conhecimento da verdade, da justiça, do amor, da glória de Deus. Conhecimento. Reverência. De abrir o livro à vista de todo o público, porque estava acima dele, num púlpito. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Essa era a atitude de reverência a respeito da palavra de Deus. Esse púlpito elevado não era para revelar a infabilidade do pregador, mas a supremacia da palavra. Diga glória a Deus. A supremacia da palavra. A adoração, a hora. O povo responde com um sonoro amém. Levanta as mãos e se prostra para adorar. Onde há oração, há exposição da palavra. E o povo exalta a Deus e ora. Boa essa palavra. Muito boa essa palavra. O povo precisava ouvir. Queria ouvir, estava sedento da palavra. Nós precisamos entender que a palavra tem que ser prioridade na nossa vida. Nós temos colocando tantas prioridades na nossa vida, e a palavra fica para segundo, terceiro, quarto, quinto plano no nosso dia a dia, quando deveria ser o primeiro propósito, o primeiro da lista das prioridades tem que ser a palavra. E não há outro caminho, só a palavra que mostra o caminho. Só a palavra que mostra o caminho que precisamos para ver a glória de Deus operar em nossas vidas. Amém? A palavra é a primazia da pregação da palavra. Explicar o texto das Escrituras. O cristianismo é uma religião do entendimento. Ele não nos rouba o cérebro. O sincretismo religioso anula a razão. Pregar é explicar o texto. Explicar minuciosamente o texto. Revelação do texto. Entendimento do texto. A mensagem é baseada na exegese. Ou seja, tirar do texto o que está no texto. Não podemos impor ao texto nossas ideias. Isto é, exigência.